Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para falar a palavra de Deus aos corações daqueles que através do canal Grama Cristã estão em busca de uma palavra de conforto e de consolo. Hoje gostaria de fazer uso de uma passagem bíblica que está localizada no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão João, no capítulo 2. Nós vamos ler 10 versículos. Diz assim a palavra de Deus, o título diz: As bodas em Caná, a água feita vinho. Está escrito: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Graças a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Um casamento. Essa história que nós vamos contar hoje. Um casamento em Caná da Galileia. Ao que tudo indica, ao que parece, esse casamento era de alguém com algumas posses, né? Vê-se pelos convidados. A família de Jesus foi convidada. A família de Jesus tinha no mínimo 6 pessoas, sem contar José, que talvez já teria morrido nessa época, muito provavelmente já teria morrido, né? Jesus, seus irmãos, a Bíblia diz, então são no mínimo 2, suas irmãs, a Bíblia diz, no mínimo são 2, e Maria. E além disso, Jesus e os discípulos. Não dá para nós inferirmos se os 12 discípulos já estavam aqui escolhidos. Pode ser que sim, pode ser que não, provavelmente não, mas no mínimo 5 e no máximo 12. Então, só desse núcleo aí já são bastante pessoas, fora os outros convidados. Então, isso nos leva a crer que era uma família de posses, com algumas posses, né? E essa família estava comemorando, festejando, se alegrando com as núpcias, né? Da união de um casal em amor. O amor estava no ar, né? Então, estavam celebrando ali a união, estavam celebrando ali o amor, estavam celebrando ali o consórcio de 2 famílias. E daqui a pouco, principalmente naquela época, logo viria aí um serzinho que seria para a alegria das 2 famílias, né? Que uniria definitivamente as 2 famílias no futuro, não é mesmo? Então, era um motivo de celebração, era um motivo de alegria. E Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio para azedar o caldo de ninguém, ele não veio para azedar a vida de ninguém, ele veio para celebrar a vida. E Jesus é convidado para esta festa, para celebrar com os nubentes ali naquele lugar, para se alegrar com eles, e foi para isso que ali Jesus foi. Não foi para pregar, não foi para exorcizar, não foi para profetizar, não foi para ensinar como mestre, nada disso. Jesus foi ali apenas para se divertir, para se alegrar, para comemorar e celebrar
aquela união que estava sendo festejada por todos, né? A ideia então daquela festa era que ela tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar, né? A ideia era realmente deixar a alegria extravasar e durante alguns dias, né? Algumas festas no Oriente Antigo demoravam até 7 dias para acontecer. Talvez, provavelmente, este fosse o caso aqui, né? As pessoas realmente estavam celebrando a união. Mas nessa festa tão bonita, tão feliz, uma tragédia estava prestes a acontecer. A notícia chega até Maria, e isso prova que Maria fosse bem próxima das famílias dos nubentes. E a notícia chegou até ela, não sei dizer porquê, como, ou se ela percebeu sozinha, mas a constatação foi única: não tem vinho, ou acabou o vinho. Isso era uma tragédia para a época, porque o vinho simboliza alegria. E quando se acaba o vinho, acaba-se a alegria. Não haveria mais motivos para festejar sem vinho. O vinho lá do Oriente não é como o vinho que nós conhecemos hoje. O vinho lá era acrescido água a cada litro de vinho. 1/4 era vinho, 3/4 eram água, né? Mais ou menos essa era a proporção, né? O vinho puro, como nós conhecemos hoje, ele não era assim tão comum, que na Bíblia é chamado de bebida forte, né? Mas o vinho, ele servia então para alegrar ao coração daqueles que ali estavam naquela festa. E sem vinho, acabava-se então a alegria. Eu não sei o que aconteceu nessa festa, se fizeram a conta errada, ou se o noivo, que essa parte cabia ao noivo, era pão duro demais, mão de vaca demais, mas não deu. Não deu. Antes do fim da festa, acabou-se o vinho. E aí Maria realmente, de repente, se viu com essa bomba na mão. Não tem mais vinho. Era uma tragédia, mas não era uma tragédia vital, né? Os noivos passariam vergonha, mas ninguém morre de vergonha. Era só vergonha que eles passariam. A família ficaria mal falada. Todo mundo sairia comentando, ridicularizando, ou falando mal da festa. Os convidados foram, de certa forma, maltratados, porque no meio da festa acabou o vinho. Fato é que o vinho acabou. E aí Maria resolve então chegar até Jesus. Não sei se para informar, ou não sei se para solicitar alguma coisa, mas Maria vai até Jesus. É interessante notar que no versículo, depois do texto que nós lemos, nós somos informados que Jesus principiou assim a fazer os seus sinais. Isso dá a entender, quando João escreve isso, dá a entender que este foi o primeiro milagre de Jesus. Primeiro. Então a pergunta que eu faço é: como que Maria poderia saber se Jesus realmente tinha poder para resolver esse problema, sendo que Jesus ainda não havia feito nenhum milagre? Eu sei que existem livros apócrifos que falam que Jesus fez milagres na sua infância, transformando pássaros de barro em pássaros de carne e osso, né? Colocava o dedo nas pessoas e matava. Ou outros evangelhos vão dizer do período
dos 12 aos 30 anos, que Jesus foi para a Índia, realizou milagres lá, mas tudo isso fazem parte de uma literatura apócrifa, não canônica. Nós não aceitamos isso como uma verdade fundamental. A verdade fundamental está inserida na Bíblia. E se João fala que Jesus principiou assim os seus sinais, então nós somos levados a crer que este foi o primeiro milagre que Jesus fez. Como Maria então poderia saber se Jesus tinha poder para resolver esse problema? Como? Tanto é que Jesus, quando ela chega para ele e fala, acabou o vinho, a resposta de Jesus é, mulher, o que eu tenho contigo? Ou seja, isso não é problema meu. Isso não me diz respeito. Eu não sou noivo. Eu não fui um encarregado de comprar vinho para a festa. Ok? Não sou eu que estou casando. Isso é problema do noivo. É o noivo que tem que resolver isso. Isso não tem nada a ver comigo. E para completar, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Existe uma dúvida sobre quando realmente foi dado o start, quando Jesus começa realmente o seu ministério. Eu sei que esse milagre faz parte do ministério de Jesus, mas o start mesmo, alguns vão dizer que é quando João Batista é preso, e outros vão dizer que é quando Jesus Cristo pratica a primeira purificação do templo. Então ele entra no templo, detona ali, chuta a mesa dos cambistas, faz a primeira purificação. Eu tendo a crer que seria essa. A primeira purificação do templo inaugura, de fato, o ministério de Jesus. Né? Então nós temos esse milagre como um acontecimento pré-purificação, ou seja, antes da purificação. E é por isso que Jesus diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora, ainda não chegou o meu tempo. Fato é que Maria não ia resolver aquele problema sozinha. Se aquele problema ficasse com ela, o que ela poderia fazer? Será que ela poderia fazer uma vaquinha para juntar dinheiro, para ir comprar mais vinho? Até isso acontecer, todo mundo perceberia que acabou o vinho e a festa acabaria. O que Maria poderia fazer para resolver aquele problema? Nada. E não estando na mão dela a solução, ela leva. E aí a aplicação que eu quero fazer, ela leva nas mãos daquele que pode resolver. Eu não vou entrar no mérito aqui por como Maria pôde saber, mas acredito que pelo Espírito Santo de Deus que Jesus daria a solução, mas fato é que ela levou o problema nas mãos daquele que podia resolver, Jesus. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito rápida. Eu não sei o problema pelo qual você está passando na sua vida, se ele é vital, se ele é primordial, se ele é de vida ou morte. E aí você não tem o que fazer, e aí você clama a Jesus. Ou se o seu problema não é de ordem vital, ele não é a essência, mas você não consegue resolver sozinho, não tem como resolver sozinho. Eu te digo, seja de um lado ou de outro, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, leve o seu problema nas mãos daquele que pode resolver. Leve nas mãos de Jesus. Jesus vai resolver. Você pode até pensar que ele não tem nada a ver com isso, mas o nosso Jesus é um Jesus gracioso. O nosso Jesus é um Jesus cheio de graça, cheio de favor. E ele atende o nosso pedido, mesmo que não seja de vida ou morte, mas se não está nas nossas mãos resolver, ele resolve. Porque o nosso Jesus, ele quer celebrar conosco. Ele não quer que a festa acabe. Ele quer que a alegria continue. E é por isso que ele vai fazer alguma coisa. Assim como ele fez
nesta festa de casamento. Quando Jesus pega o seu problema na mão, se eu fosse Jesus, eu ia ficar desesperado. O que eu vou fazer? Mas Jesus é Jesus e eu sou eu. Jesus tinha visto na porta da entrada da casa as talhas de pedra para a purificação. 6 talhas. Cada uma com a capacidade de armazenar de 80 a 120 litros. Vezes 6, de 480 a 700 litros. É muita coisa. Muita coisa. Elas estavam vazias. A água dentro delas já havia sido usada para a purificação daqueles que chegavam, de todos os convidados. E é por isso que eu acho que essa festa era grande. Então já havia sido usada, estavam vazias. E Jesus então dá ordem aos empregados, porque Maria tinha ido até os empregados e dito: fazei tudo o que ele disser. E é o que nós precisamos aprender. A fazer tudo o que ele nos manda, a fazer tudo o que ele nos pede, a fazer tudo o que ele nos ordena. E aí os empregados foram com aquelas talhas, ou trouxeram água para encher aquelas talhas. Talvez seja melhor pensar assim, né? Que essas talhas deviam ser muito pesadas. Com certeza precisou de várias viagens, não tinha água encanada naquela época. Ida ao poço, vários empregados, balde para cá, balde cheio para cá, balde vazio para lá. Várias e várias viagens até que aquelas talhas fossem cheias até a boca, ou até em cima, como diz a palavra. De 500 a 700 litros de água. Tá bom, e agora? Agora vocês peguem essas talhas e levem ao mestre-sala, ao cicerone da festa, aquele que está organizando tudo. E aí eles levaram. E no caminho, a água H2O, composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, vira vinho, oinos, um componente totalmente diferente da água, né? Já composto por hidrogênio, composto por carbono, né? Uma composição muito mais complexa do que a água. Para você transformar água em vinho, você precisaria ter um reator nuclear que fizesse a fusão e a fissão nuclear. Era isso que precisava acontecer para se transformar água em vinho. Para mudar os componentes químicos da água para que ela se transforme em vinho. Tudo isso Jesus fez no poder da sua palavra, no poder da fé que habitava nele. E quando levaram o vinho ao mestre-sala, quando o mestre-sala provou, e o mestre-sala, o cicerone, não sabia, ele mandou chamar o esposo e disse: olha, é comum que todos coloquem o bom vinho para ser servido primeiro, e depois, quando o pessoal já está meio alegre, já está meio bobo, aí serve-se o vinho inferior, porque ninguém vai perceber muita diferença, já que o seu paladar já está meio que anestesiado de tanto vinho. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, o bom oinos, que é vinho em grego. Vinho mesmo, fruto da vide. Não é suco de uva não, é vinho. Foi assim que Jesus principiou os seus milagres na Galileia. Eu não sei qual é o seu problema. Mais uma vez eu te digo, mas leve o seu problema até Jesus. Leve até quem pode de fato resolver. Se você pode resolver, resolva, batalhe, faça, corra atrás. Mas se não está nas suas mãos a solução, se não cabe a você resolver, se vai além dos seus limites resolver, leve até Jesus. Faça como Maria fez. Leve o seu problema até Jesus, porque Ele tem solução para o seu problema. Um grande milagre. Um grande milagre.
feito em uma situação que não era uma situação de vida ou morte, mas mesmo assim um grande milagre. Você vai poder ver grandes milagres acontecerem na sua vida, no seu cotidiano, naquilo que você nunca imaginou que Jesus ia mexer nessa parte da sua vida, uma parte menos vital, uma parte menos essencial, mas Jesus se importa. Quando você leva, quando você confia, quando você crê, bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que não depende de nós é de responsabilidade dele. Creia nisso. Creia. O que nós precisamos fazer é apenas confiar. Confiar que ele pode, confiar que ele tem, confiar que ele é o Deus do milagre e de que ele nunca quer atrapalhar a nossa celebração. Ele quer que continuemos a celebrar. Celebrar a vida, celebrar a nossa comunhão com ele, celebrar com ele. Lembre-se disso, Jesus estava na festa. Jesus estava lá. Celebrar com ele aquilo que importa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.